Boa tarde, irmãos. Hoje é 29 de abril de 2020, é uma quarta-feira. Que a paz do Senhor esteja com vocês, na sua casa, na sua vida, no seu coração, agora e sempre. Quero compartilhar uma palavra aqui com vocês, irmãos. Lá em Mateus, capítulo 24, do versículo 9 em diante, diz assim: Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. E sereis odiados por todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E então este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Fidel Castro, que todos vocês já devem ter ouvido falar, foi um ditador cubano que assumiu o poder em Cuba em 1959. Ele deu um golpe no governo anterior, no presidente anterior, e acabou assumindo o poder em Cuba. E quando ele assumiu o poder em Cuba, irmãos, Fidel Castro, em 1959, do século passado, ele fez uma enorme perseguição aos cristãos. Os cristãos eram tratados por ele, pelo seu governo, pelo seu regime, como criminosos. Eram considerados criminosos todos os cristãos. Então, no início, já no primeiro ano e no segundo ano do seu governo em Cuba, ele fez essa grande perseguição aos cristãos, porque os cristãos eram considerados criminosos para o sistema dele, para ele. Muitos foram mortos, muitos foram torturados, muitos foram presos e sofreram muito nas mãos desse ditador. E esse ditador, chamado Fidel Castro, ele era comunista. Então ele se associou com a União Soviética, ficou contra os Estados Unidos, diversos problemas políticos, econômicos lá surgiram, que os Estados Unidos acabou embargando tudo que era benefício ou ajuda a Cuba. Bom, mas então, isso é só um detalhe político e econômico que eu não entendo nada, não sei o que foi que aconteceu exatamente entre os governos para que acontecesse esse embargo econômico dos Estados Unidos contra Cuba. Mas o fato é o seguinte: os cristãos foram muito perseguidos por Fidel Castro. E aí surgiu uma história que é verídica. Não sei se aconteceu exatamente assim como chegou até mim, mas é um fato verídico. Detalhes podem não ter sido exatamente assim que aconteceu, mas que aconteceu, né, aconteceu. Nessa perseguição toda existia um pastor evangélico que era um dos maiores pregadores do Evangelho de Cuba, mais conhecido, mais seguido pelos cristãos. E Fidel Castro mandou trazer esse pastor evangélico chamado Hernández à sua presença. Chegando Hernández na presença de Fidel Castro, ele colocou Hernández contra a parede
e disse para Hernandes, o que tu pregas, tu és um pregador de mentiras. Se tu não negares esse impostor Jesus a quem tu pregas, tu serás morto. Nega agora esse impostor Jesus a quem tu pregas. Hernandes não negou. Hernandes ficou firme na sua fé. Não negou Jesus diante do ditador. Bom, aí o Fidel Castro mandou encerrar o Hernandes numa cela. Essa cela que ele ficou tinha uma janela que dava para o pátio da prisão. Então Hernandes passou aquela noite na cadeia, na cela. No outro dia pela manhã entrou um guarda, um soldado, na cela do Hernandes. Hernandes estava de costas para ele, ele botou a baioneta nas costas do Hernandes e empurrou o Hernandes para a janela. De modo que Hernandes ficou de frente para o pátio. E o que ele viu lá no pátio? Ele viu a filhinha dele, de 3 aninhos, criancinha inocente que não sabia nada do que estava acontecendo. A filhinha dele no pátio, contra uma parede, com as mãozinhas amarradas para trás, uma venda nos olhos, bem quietinha, e em frente a ela um pelotão de fuzilamento com os fuzis, com as armas apontadas para ela. Hernandes chegou na janela, viu aquela cena, a filhinha dele de 3 anos, e o ditador gritou lá do pátio: se não negares esse impostor Jesus que tu pregas, a tua filha vai morrer. Nega agora, senão a tua filha vai morrer. E lá de dentro da cela se ouviu Hernandes dando a resposta: estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Metralharam a filha do Hernandes, a filhinha de 3 anos. Em seguida, tiraram o corpo da menina dali, trouxeram a outra filha de Hernandes, agora de 5 anos, maiorzinha um pouco, também uma criança inocente. Com as mãozinhas amarradas para trás, uma venda nos olhos, contra a parede, pelotão de fuzilamento em frente, Hernandes na janela, assistindo. Imagina como ficou o coração de Hernandes diante de uma situação. Ele estava sendo forçado a trocar a vida da filha, das filhas, pela sua negação em Jesus. Ele tinha que negar Jesus. Mas Fidel Castro gritou de lá: Hernandes, pregador de mentiras, se não negares agora este impostor que tu pregas, este Jesus, tua outra filha será morta. E lá de dentro da cela, da janela da cela, veio a resposta de Hernandes: estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Metralharam a outra filha de Hernandes, de 5 anos de idade. Em seguida, trouxeram a mulher de Hernandes, a esposa de Hernandes. Colocaram na mesma posição das meninas,
Amarraram as mãos dela, colocaram uma venda nos olhos dela e o homem gritou de novo para Hernandes: Hernandes, se não negares agora este impostor que tu pregas, Jesus Cristo, tua esposa vai ser assassinada, vai ser morta. Aí Hernandes se desesperou e clamou a Deus: ó Senhor, não aguento mais, Senhor. Não, Senhor. A minha esposa não, Senhor. Não aguento mais, me perdoa, Senhor. A minha esposa não. E a sua esposa, que estava lá do lado de fora no pátio, com os olhos vendados e com as mãos amarradas, gritou para ele: meu amado, não negues a Jesus. Ela sabia que ela ia ser morta. Não negues a Jesus. Hernandes baixou a cabeça, levantou os olhos para o céu, olhou para sua esposa e respondeu: estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Metralharam a esposa de Hernandes. Primeiro foi a filhinha de 3 anos, depois a filhinha de 5 anos, depois a esposa. E Hernandes continuou firme na sua fé. Não negou a Jesus Cristo, apesar de tudo a que ele estava sendo submetido. Bom, a filhinha de 3 anos, inocente, a de 5 anos, inocente, com certeza teriam já ido para o reino da glória. Ou, quando ressuscitassem, no dia da ressurreição, iriam para o reino da glória. A sua esposa, ele sabia, ela mesma foi quem incentivou ele a não negar, então ela também tinha fé e não negou, porque se ela tivesse negado, ela não teria sido morta. Sua esposa também estaria no reino da glória. Aí o ditador diabólico, maquiavélico, aquele verme, não contente com isso, trouxe Hernandes para fora, colocou Hernandes no paredão e disse: agora é a tua vez. Se tu não negares esse impostor que tu pregas, Jesus Cristo, será a tua vez de morrer. As mãos dele amarradas para trás, vieram colocar a venda nos olhos dele. Ele disse: não, não me coloquem a venda. Eu quero olhar o rosto de Jesus. E eles não colocaram a venda. Negas então Jesus? Estou seguindo a Jesus. Nem esperaram ele terminar de cantar e já metralharam Hernandes. Dizimaram a família de Hernandes. Dizimaram a filhinha de 3 anos, a filha de 5 anos, a esposa de Hernandes e o próprio Hernandes. Para que eu estou contando essa história para vocês, irmãos? Para assustar alguém, para apavorar alguém, para deixar alguém em pânico? Não. Eu estou contando essa história para vocês porque na palavra de Deus diz aqui: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então não importam as circunstâncias, não importam a que a gente está sendo submetido, não importa a tortura, não importa as ameaças, a gente tem que conservar a nossa fé e tem que reafirmar a nossa fé. Porque se a gente negar a nossa fé, além de sermos mortos, não vamos ser mortos pelo inimigo, mas enfim, vamos acabar perdendo a nossa alma, porque negamos a nossa fé. E esse tipo de coisas vai acontecer aqui na Terra, de novo,
Mais uma vez, mais 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, uma centena de vezes, milhares de vezes, quando o governo do anticristo começar a reinar sobre a terra. Por que então, irmãos, é tão importante que a gente se prepare agora, durante esta vida, para quando chegar nessa ocasião, se a gente não for arrebatado antes, quem for arrebatado antes não vai passar por essa situação, mas só vai ser arrebatado aquele que estiver preparado, aquele que estiver em busca da santificação, aquele que estiver exercendo a sua fé, aquele que estiver pregando a palavra, aquele que estiver trabalhando em favor do reino de Deus, aquele que estiver sendo fiel até o fim. Não importam as circunstâncias, temos que ser fiéis, não ficarmos adormecidos agora, nesta época em que a gente tem a oportunidade de pregar a palavra, de pregar o evangelho, de levar almas até Jesus para que sejam salvas por Ele, pelo Espírito Santo. Temos que fazer isso, irmãos. Temos que nos preparar, temos que buscar a nossa santificação. Temos que correr atrás do nosso prêmio, temos que correr a carreira. Aquele que corre uma carreira, aquele que participa de uma corrida, ele só pode vencer se ele não desistir. Então nós não podemos desistir, não importam as circunstâncias, não podemos desistir, temos que seguir a carreira. Aquele que desiste no meio da carreira, certamente não vai vencer aquela carreira. Só pode vencer a carreira aquele que vai até o fim, aquele que não desiste, aquele que persiste, aquele que se esforça, aquele que cumpre a ordem dada por Jesus. Ide e pregai o evangelho a toda criatura, até os confins da terra. Não podemos desistir, irmãos. Temos que continuar a nossa luta, temos que continuar a nossa batalha, porque esse tipo de coisas que aconteceu com o pastor Hernandes, a pessoa que me passou esse vídeo disse bem assim: bom, quando eu chegar lá no céu, depois de abraçar Jesus, o próximo que eu quero abraçar é o pastor Hernandes, a sua esposa e as suas filhas. Então temos que ser assim como Hernandes. Talvez seja difícil quando a gente for confrontado na realidade com a situação, difícil negar. Mas nós, irmãos, se nós estivermos preparados até o dia do arrebatamento, ou até o dia em que a gente vier a adormecer aqui na terra, para ser ressuscitado no dia do arrebatamento, nós não vamos ter que passar por essa situação. Nós já vamos estar no céu quando a perseguição aqui na terra começar mesmo para valer. Agora já existe perseguições em alguns lugares. Mas essa que virá durante o governo do anticristo vai ser uma perseguição muito intensa, muito furiosa. Eles não vão ter piedade, eles não vão ter misericórdia. Ou tu nega ou tu morre. E se tu negar, tu perde a tua salvação. E se tu não negar, tu morre, mas ganha a tua salvação. Não temas aquele que pode matar o corpo. Temas antes aquele que pode matar o corpo e a alma, e lançar a tua alma no fogo do inferno para toda a eternidade. Então é isso, irmãos, era essa palavra que eu queria deixar com vocês, para que vocês meditem, pensem nessa palavra. Será que eu vou estar pronto no dia do arrebatamento? Será que eu vou estar buscando a minha santificação? Eu não preciso chegar no dia do arrebatamento e já ser santo, mas eu tenho que ser encontrado no dia do arrebatamento ou no dia da minha morte, buscando a santificação, caminhando em direção a Jesus. Aquele que vai pelo caminho, olha para a direita, olha para a esquerda, olha para trás e não olha para frente, esse pode se desviar, esse pode perder o foco, o nosso foco principal, o alvo que a gente tem que mirar e temos que atingir é Jesus. Jesus que está à frente. Então eu não posso me desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Eu tenho que seguir reto com os olhos, com um olhar fixo em Jesus, lá no alto.
é lá que eu quero chegar, então eu vou caminhar naquela direção. Então, se nós, quando chegar o dia do arrebatamento, ou chegar o dia da nossa morte aqui na terra, que a gente adormecer, se nesse momento a gente estiver buscando a aproximação com o Senhor Jesus, buscando a santificação, a gente vai estar aprovado e a gente vai ser arrebatado. Ou quando a gente morrer no dia da ressurreição, a gente vai ser ressuscitado para o reino da glória, para ser um daqueles a quem Jesus vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, entrai no gozo do teu Senhor. Era isso, irmãos, que eu queria por hoje. Talvez tenha se alongado um pouquinho mais o vídeo hoje. Não, até que não. 20 minutos, eu achei que com a história ia ficar mais longa, mas era essa mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Essa mensagem de perseverança, essa mensagem de continuar lutando, continuar buscando a santificação, para quando chegar aquele dia, Jesus nos recolha e nos leve para a glória, para a gente se encontrar com Ele nos ares e morar para sempre com o Senhor no céu, no reino da glória. E que os meus e os teus familiares, por quem eu oro todos os dias, estejam juntos nesse dia, nesse momento e para toda a eternidade, estejam juntos conosco lá no reino da glória, junto com o Senhor Jesus, junto com todos os seus santos, junto com todos os seus escolhidos, com os seus anjos, e que nós estejamos lá no reino da glória. Eu, você e todos os meus familiares, todos os teus familiares, aquelas pessoas que te cercam, que tu amas, que tu queres bem e que ainda não aceitaram a Jesus como seu Salvador. Ora, continua orando, não desiste, persiste. Continua orando para Deus, pedindo para que Ele tenha misericórdia e dê a eles a graça da salvação eterna. Ora, irmão, pede, irmão, não desiste. Continua pedindo a Deus para que os teus parentes, que os teus amigos, que os teus vizinhos, que os teus colegas de trabalho sejam salvos pela misericórdia e pela graça do Senhor Jesus. Quero desejar a vocês um feliz final de dia, uma sequência nessa semana com a graça, com a bênção e com a presença de Deus junto a você, na tua casa, dentro do teu coração, dentro da tua vida. E lembre-se, irmão, nós vamos ser arrebatados se formos encontrados por Jesus buscando a nossa santificação, não desistindo, continuando a carreira. Como disse Paulo, combati o bom combate, venci a carreira, conservei a minha fé. É isso que nós temos que fazer, conservar a nossa fé. Não importam as circunstâncias, não importam as ameaças, não importam o que nós vá sofrer, mas temos que conservar a nossa fé e nunca negar a nossa fé em Jesus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus, aleluia, obrigado, Senhor, por esta palavra. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima oportunidade, irmãos. Amém.